Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos realizar a correção das atividades 1, 2, 3 e 4 da lição 12, Volume e Capacidade. Atividade 1. Observe a conta de água de uma residência. Então eu tenho a conta de água de uma residência aqui que foi feita pela Sabesp. Primeiro tópico. De acordo com a conta, quantos litros de água foram consumidos nessa residência de fevereiro a abril? Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Determinar a quantidade de litros de água consumidos em uma residência, de fevereiro a abril. B. Quais são os dados apresentados sobre o consumo de água? Aqui aparece todo o consumo em metros cúbicos desde o mês de outubro até o mês de março, que vai refletir na conta do mês de abril. O consumo de água em metros cúbicos referente aos meses de outubro a abril. C. 1 metro cúbico corresponde a quantos litros de água? Na aula anterior, no final da correção da lição 11, eu fiz umas explicações sobre a lição 12, que é sobre volume e capacidade. Lá estava explicando que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então a resposta aqui corresponde a 1000 litros de água. Responda. A. Qual foi o consumo de água em metros cúbicos em cada um dos meses de fevereiro a abril? Podemos observar aqui na conta que em fevereiro foram 18 metros cúbicos. Em março, 19 metros cúbicos. Já em abril, a referência está aqui em cima, que foi de 20 metros cúbicos. Então, a minha resposta: em fevereiro, 18 metros cúbicos. Em março, 19 metros cúbicos. E em abril, 20 metros cúbicos. B. Qual foi o consumo total em metros cúbicos no período de fevereiro a abril? Que operação pode ser realizada para responder essa pergunta? É só somar os metros cúbicos de cada mês que estão descritos aqui. Fazer a conta de 18 mais 19 mais 20. Então, eu tenho 18 mais 19 mais 20. Isso será igual a 57 metros cúbicos. O consumo total nesse período foi de 57 metros cúbicos. C. Que operação pode ser realizada para converter em litro uma medida dada em metro cúbico? Como vimos na explicação do vídeo da correção da lição 11, é só multiplicar qualquer medida em metro cúbico por 1000, que aí eu irei transformar em litro. D. Agora, determine quantos litros de água foram consumidos nessa residência nos meses de fevereiro a abril. Depois, complete a frase. Bem, em metros cúbicos, como vimos aqui na B, foram 57 metros cúbicos. Então, é só eu multiplicar 57 metros cúbicos por 1000. 57 vezes 1000 é igual a 57.000. Isso daqui equivale a litros. Preenchendo a frase, foram consumidos 57.000 litros de água nessa residência, no período de fevereiro a abril. Atividade 2. Veja a capacidade de alguns recipientes. Uma caixa d'água, 1000 litros. Uma seringa, 5 ml. Um pote de sorvete, 2 litros. Um copo descartável, 250 ml. Uma xícara de chá, 200 ml. Considerando a capacidade desses recipientes, responda. Primeiro tópico. Quantos potes de sorvete cheios de água são necessários para encher completamente a caixa d'água? Segundo tópico. Quantos copos cheios de água são necessários para encher completamente o pote de sorvete? Compreenda. A. Quais são as tarefas propostas na atividade? Descobrir quantos potes de sorvete cheios de água serão necessários para encher a caixa d'água e quantos copos cheios de água serão necessários para encher o pote de sorvete. B. Qual é a capacidade de cada um dos recipientes? É só observar o desenho aqui em cima. Então, caixa d'água, 1000 litros. Pote de sorvete, 2 litros. Seringa, 5 ml. Copo, 250 ml. E xícara, 200 ml. C. Como convertemos uma medida dada em mililitro para litro e de litro para mililitro? Respondendo, então para transformar de mililitro para litro, divide-se por 1000. De litro para mililitro, multiplica-se por 1000. Responda. A. Para responder a primeira pergunta do enunciado, consideremos quais recipientes. A capacidade de cada recipiente está indicada em qual unidade de medida? Pote de sorvete e caixa d'água, ambas estão em litro. B. Que operação pode ser realizada para responder a primeira pergunta do enunciado? É necessário fazer alguma conversão de unidade de medida?
Bem, eu tenho uma caixa de 1000 litros e um pote de sorvete de 2 litros. Se eu quero saber quantos potes de sorvete cheio de água eu irei precisar para encher essa caixa d'água de 1000 litros, é só eu dividir 1000 por 2, que eu vou saber a quantidade de potes de sorvete que eu necessito aqui. Já a segunda pergunta da B, eu não tenho que fazer nenhuma conversão de medida, porque ambas as medidas estão em litro. Então minha resposta será uma divisão. 1000 dividido por 2, que é igual a 500 potes de sorvete. Não é necessário fazer conversão. C. Agora complete a frase. Para encher completamente a caixa d'água, são necessários 500 potes de sorvete. D. Na segunda pergunta do enunciado, quais são os recipientes envolvidos e quais são as unidades de medida? Copo e pote de sorvete. As unidades de medida são mililitro e litro. E, para responder a segunda pergunta do enunciado, foi necessário fazer alguma conversão de unidade de medida? Em caso afirmativo, indique essa conversão. Sim, aqui foi necessário, porque o sorvete está sendo dado em 2 litros, ou seja, em litro, e o copo está sendo dado em ml, mililitro. Sim, foi necessário converter 250 mililitros em litro ou 2 litros em mililitro. E eu tenho o cálculo que foi realizado aqui para ambas as partes. Para transformar 250 ml, eu tenho que dividir 250 por 1000 e eu chego no resultado de 0,25 litros. Então eu transformei mililitro em litro. Já para transformar 2 litros em mililitro, eu tive que multiplicar o 2 por 1000, que aí eu cheguei no valor de 2000 mililitros. F. Que operação pode ser realizada para responder a segunda pergunta do enunciado? Indique essa operação e descubra a resposta. Depois, complete a frase. São duas contas que eu posso estar realizando aqui. A primeira conta é dividir 2 litros por 0,25 litros, que equivale a 250 ml. O resultado dessa divisão ela vai ser igual a 8. Ou eu posso realizar 2000 mililitros dividido por 250 ml, que também é igual a 8. O segredo para achar o valor dessas contas é sempre realizar as divisões com as unidades de medida iguais. Se eu tenho 2 litros e eu vou dividir por 250 ml, eu preciso transformar 250 ml em 0,25 litros para poder dividir por 2. Se eu tenho 250 ml e preciso dividir isso por 2 litros, eu tenho que transformar então os 2 litros em 2000 ml. E aí eu chego sempre no valor correto. Então, para preencher completamente o pote de sorvete, são necessários 8 copos de água. Atividade 3. Luciana trabalha no estoque de uma loja e quer encaixar 1.100 embalagens de formato cúbico com aresta de 1 decímetro. Ela tem 2 opções de caixas para escolher, conforme a figura abaixo. Então eu tenho a caixa 1, que é 1 metro de largura por 1,2 metros de comprimento e 0,9 metros de altura. E tenho a caixa 2, que também é 1 metro de largura, 1,5 metros de comprimento e 0,8 metros de altura. Primeiro tópico, qual das caixas ela deve escolher? Justifique sua resposta. Compreenda. A. O que é perguntado na atividade? Qual dessas caixas Luciana deve escolher para encaixotar 1.100 embalagens? B. Qual é a medida da aresta das embalagens que serão encaixotadas? A medida é 1 decímetro cúbico. C. Quantas embalagens Luciana tem de encaixotar? O problema fala aqui em cima, ó. 1.100 embalagens. Deve encaixotar 1.100 embalagens. D. Quais são as dimensões das caixas que Luciana pode escolher? São 2. A caixa 1, que é 1 metro por 1,2 metro por 0,9 metros. E a caixa 2, que é 1 metro por 1,5 metros por 0,8 metros. Responda. A. Qual é o volume de cada embalagem que deverá ser encaixotada? O volume de cada embalagem a ser encaixotada é de 1 decímetro cúbico. B. Qual é o volume total das 1.100 embalagens? Se o volume de cada embalagem é 1 decímetro cúbico, logo 1.100 embalagens serão 1.100 decímetros cúbicos. C. Calcule o volume da caixa 1 e complete a frase. Então eu tenho 1 vezes 1,2 vezes 0,9 é igual a 1,08 metros cúbicos. O volume da caixa 1 é 1,08 metros cúbicos, o que equivale a 1.080 decímetros cúbicos.
decímetros cúbicos é a mesma coisa que litro. Então, se eu quero transformar uma medida que está em metro cúbico em decímetro cúbico, é só eu multiplicar metros cúbicos por 1000. D. Calcule o volume da caixa 2 e complete a frase. Para calcular o volume, eu tenho que multiplicar o 1 por 1,5 por 0,8. Isso vai ser igual a 1,2 metros cúbicos. O volume da caixa 2 é 1,2 metros cúbicos, o que equivale a 1.200 decímetros cúbicos, uma vez que é só multiplicar esse 1,2 por 1000. E agora responda a pergunta da atividade e justifique sua resposta. A pergunta do problema é: qual das caixas ela deve escolher? Justifique sua resposta. A caixa que ela deve escolher aqui é a caixa 2, porque a caixa 2 ela tem 1.200 decímetros cúbicos de espaço. Já a caixa 1 ela tem 1.080 decímetros cúbicos de espaço. A quantidade do volume das embalagens, como eu calculei na B aqui anteriormente, é de 1.100 decímetros cúbicos. Nunca que uma caixa com um número menor que 1.100 de volume poderá ser escolhida. Então, a minha resposta aqui é a caixa 2. Luciana deve escolher a caixa 2, pois o volume dessa caixa é de 1.200 decímetros cúbicos, enquanto o volume da caixa 1 é de apenas 1.080 decímetros cúbicos, o que é menor do que o volume das embalagens somadas, que são de 1.100 decímetros cúbicos. Atividade 4. A ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, divulgou a Resolução 400/2016, que estabelece que a bagagem de mão levada por um passageiro para o avião não pode ultrapassar 10 quilos. Com base nessa resolução, a ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, estabeleceu dimensões máximas que devem ser adotadas para essa bagagem, conforme imagem a seguir, para melhor acomodação, conforto e segurança dos passageiros. Então eu tenho uma bagagem de mão, onde ela deve ter 25 centímetros de largura, 55 centímetros de altura e 35 centímetros de comprimento. Primeiro tópico: com base nas informações dadas, qual é o volume da bagagem de mão com as dimensões máximas permitidas no avião para cada passageiro em decímetros cúbicos? Segundo tópico: qual é a capacidade da bagagem de mão com as dimensões máximas permitidas no avião? Terceiro tópico: o passageiro pode colocar qualquer conteúdo dentro da bagagem de mão desde que as medidas estabelecidas sejam respeitadas? Compreenda. A. O que é perguntado na atividade? Qual é o volume da bagagem de mão com as dimensões máximas permitidas para cada passageiro em decímetros cúbicos e a sua capacidade? E se o passageiro poderá colocar qualquer conteúdo dentro da bagagem, desde que as medidas estabelecidas sejam respeitadas. B. Qual é a massa permitida para a bagagem de mão? Como está descrito aqui em cima, a massa permitida é de 10 kg. Quais são as dimensões máximas permitidas para a bagagem de mão? 25 cm por 55 cm por 35 cm, como descrito no desenho da mala aqui em cima. D. Qual é a diferença entre o volume e a capacidade da bagagem de mão? O volume é o espaço que a bagagem de mão ocupa e a capacidade é a medida do seu espaço interno. Responda. A. Calcule o volume da bagagem de mão com as dimensões dadas e complete a frase. Calculando o volume da bagagem de mão, eu tenho de multiplicar 25 por 55 por 35, que são as medidas dadas aqui. O resultado para essa multiplicação é 48.125. 25 vezes 55 vezes 35 é igual a 48.125 centímetros cúbicos. Completando a frase aqui embaixo, então, o volume da bagagem de mão com as dimensões máximas permitidas é 48.125 centímetros cúbicos. B. Leia. 1 decímetro cúbico multiplicado por 1000 é igual a 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos dividido por 1000 é igual a 1 decímetro cúbico. Primeiro tópico: com base na resposta ao item anterior, calcule o volume de decímetros cúbicos e complete a frase. Se eu tenho algo que está sendo dado em centímetros cúbicos e eu quero transformar em decímetros cúbicos, eu preciso dividir por 1000. Então eu vou pegar 48.125 e vou dividir por 1000. Dividindo por 1000, copio o mesmo número da frente no resultado
e conto o número de zeros que tem o 1000. 1, 2, 3. Esse número de zeros eu vou contar no resultado em número de casas. Então eu conto 1, 2, 3 casas e acrescento uma vírgula aqui. Então 48.125 dividido por 1000 é igual a 48,125 decímetros cúbicos. Completando a frase então, o volume da bagagem de mão com as dimensões máximas permitidas no avião para cada passageiro é 48,125 decímetros cúbicos. C. Responda ao último item da atividade e justifique sua resposta. O último item da atividade é esse. O passageiro pode colocar qualquer conteúdo dentro da bagagem de mão desde que as medidas estabelecidas sejam respeitadas? Não, o passageiro não pode colocar um conteúdo com massa maior que 10 kg, mesmo que caiba dentro da bagagem de mão permitida e atenda às medidas estabelecidas. Bem, pessoal, chegamos ao final da correção das atividades 1, 2, 3 e 4 da lição 12, volume e capacidade. Espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima e tchau!